Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jorge Priori e esse é o Arte em Investimento. Hoje nós vamos conversar sobre o colecionismo de militaria e a preservação da história militar do Brasil. Quem vai bater esse papo com a gente é o pesquisador e historiador Adler Homero. O ponto de partida dessa conversa é a Guerra de Independência do Brasil, um evento histórico tão importante, mas praticamente ignorado pela historiografia brasileira. Segundo Adler, como não se tem conhecimento, não se cria interesse. Portanto, não há o que se preservar, o que se colecionar. O Adler também vai conversar com a gente sobre a preservação de itens de militaria no Brasil. Você já deve ter visto uma reportagem sobre a destruição de armas ilegais no Brasil, quando o rolo compressor passa por cima de centenas de armas. O problema é que em um desses processos, o Adler foi chamado para analisar essas armas, e ele se deparou com um arcabuz de 400 anos. Segundo o Adler, uma arma como essa no mercado internacional de colecionismo pode chegar ao valor de US$ 100.000. Mas no Brasil ela foi destruída. Da mesma forma que essa arma foi destruída, outras armas com centenas e dezenas de anos e com valor histórico também estão sendo destruídas. E o pior, uma pessoa que quer se desfazer de uma arma como essa não pode nem mesmo vender para o exterior, por causa da Lei 4865 de 1965. Segundo essa lei, objetos de arte e de ofício que foram produzidos até o final do período monárquico não podem ser exportados. Pois é, no Brasil a legislação não deixa exportar esse tipo de item, mas deixa destruir. Enquanto isso, o mercado internacional segue a pleno vapor. Você tem, por exemplo, a Christie's, tão associada a obras de arte, e a Heritage Auctions, uma potência nos Estados Unidos, com departamentos específicos para itens de militaria. Você vai no site da Heritage Auctions e se depara com a riqueza desse universo. São bandeiras, cartas, armaduras e armas. Inclusive, está em destaque no site da Heritage Auctions uma arma que foi leiloada por US$ 375.000. Aí vem uma questão que o Adler chama tanto a atenção, a importância da referência. Essa arma foi utilizada pelo xerife Wyatt Earp para dar cabo de um bandidão da época, o Curly Bill Brutus. Ou seja, essa arma está diretamente relacionada a um evento histórico de duas figuras emblemáticas na mitologia do Velho Oeste americano. No Brasil, provavelmente ela seria destruída. Por fim, o Adler vai dar a opinião dele sobre a importância do colecionador de militaria. Você vai encontrar na descrição do vídeo todos os temas que serão abordados nessa conversa. E por que o nome do canal é Arte é Investimento? Porque arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Adler, seja bem-vindo ao Arte é Investimento. Jorge, eu agradeço aqui o convite, a oportunidade de falar. Espero que a conversa seja interessante para todos os ouvintes, né? E especialmente que ela traga a oportunidade de refletir sobre uma questão que eu considero muito importante, que é o colecionismo de militaria. Eu trabalho em vários órgãos de preservação, certo? E é uma questão que está se tornando cada vez mais complicada aqui no país. Como preservar esses acervos? Adler, a falta de conhecimento sobre a Guerra de Independência do Brasil compromete o colecionismo desses itens? Eu diria que a falta de conhecimento sobre qualquer guerra compromete o conhecimento, o colecionismo e a preservação. O colecionismo, o objeto, certo? Que você coleciona, ele perdeu seu valor de uso. Tem até uma palavra bonita que se usa em museologia, né? Ele se tornou um semióforo, né? Ou seja, ele é uma representação de alguma coisa. Se você não conhece a coisa que o objeto pode vir a representar, por que você vai guardar? Né? E isso é um problema grave. Aqui no Brasil, a gente parte do princípio que não houve guerra de independência, e logo não tem que guardar. É muito comum você ver na literatura, o Brasil não teve guerra, ou tem aquele mito assim que chega o Dom João VI falou para o Dom Pedro I, filho, faça independência antes que um aventureiro faça. Coisa não foi bem assim. Teve guerra, certo? Começou antes de setembro de 1822, né? Os portugueses atacaram um forte brasileiro em junho de 22 e acabou mesmo em fevereiro de 1824, quando a última tropa portuguesa no Brasil da época, né, que estava em Montevidéu, ela se rendeu. Então você tem heróis brasileiros como o Duque de Caxias ou o General Osório, eles começaram a carreira dele lutando contra os portugueses no Uruguai.
né? Nessa época era a província Cisplatina, né? Então, se você não conhece essa história, né, esse período de conflito, para que você vai guardar uma memória dele? Não teve guerra, né? Então, você perdeu uma quantidade muito grande. Hoje em dia, os objetos dessa guerra, da guerra de independência são raríssimos. Existem basicamente em museu, né? Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, você falou da Guerra Civil Americana, mas existem colecionadores da Guerra de Independência. Uma vez passou um programa de televisão de uma pessoa que estava pedindo por uma farda do general Washington, né, 4 milhões de dólares. Ou seja, lá não tem dúvida que é uma guerra de independência, que o general Washington é um dos pais da pátria, né? E, obviamente, qualquer objeto ligado a ele tem valor, você não vai jogar fora. Aqui não, aqui, o que é isso? Ah, está na minha família há anos, eu não sei bem o que é, né? Aí você se descarta, você não tem uma cultura de pesquisa e de um mercado que permita a circulação desses objetos, e a circulação permite a preservação. Só para concluir, não é um problema só da Guerra do Paraguai, da Guerra de Independência. O Brasil é um país ao contrário do que diz o mito, certo? É um país de conflitos. Você teve aqui no Brasil a campanha de anexação do Uruguai, que se transformou por Cisplatina, emendou direto com a Guerra de Independência, que vai até 1825. Começou a Guerra de Independência do Uruguai, né, que foi até 1828. Aí você tem um período de paz de 3 anos. Em 1831 você começou com aquela série de revoltas da regência. Abrilada, setembrada, balaiada, cabanagem, que vão até 1848, sem interrupção. A campanha Farroupilha durou 10 anos, 1835 e 1845. Acabou a Revolução Paraenha, em 1848, 3 anos depois, você tem a guerra contra o Uruguai, a guerra contra Uribe e Rosas, que foi em 1851 e 52. Em 1854, o Brasil enviou tropas para o Uruguai. Em 1856, ele ameaçou fazer guerra contra o Paraguai. Em 58, ele ameaçou de novo. Em 1864, ele invadiu o Uruguai. E depois começou a Guerra do Paraguai, que foi de 64 até 70. Ou seja, se você for ver nesse período aí do século XIX, que vai de 1818 a 1870, você teve basicamente 8 anos que não teve conflito. Mas a nossa historiografia ignora isso. Então, você não preserva os bens relativos a esses conflitos. A cabanagem foi uma revolta extremamente popular, extremamente importante no Norte. Quantos objetos dela estavam nas mãos de pessoas privadas que não guardaram? Porque, por um lado, havia a tendência a tentar ignorar o conflito. E, por outro, a historiografia oficial, mais antiga, né, colocava como uma revolta popular, ou seja, uma coisa que você não via muito bem, né, com uma grande participação de negros. Não era uma coisa para se preservar. A gente perdeu esses objetos. Hoje em dia, se eu quiser falar da cabanagem em um museu oficial, eu vou ter que usar itens da história oficial, do governo. Pouca coisa eu tenho do lado do rebelde. A não ser material que vai ser recuperado de pesquisa arqueológica. Que também aqui no Brasil não é muito dado a ênfase a essa especialidade da arqueologia. A arqueologia militar. Você tem aqui pouquíssimos arqueólogos especializados nesse campo. Como você vê a preservação desse tipo de item no Brasil? Bom, eu como coloquei ao longo de toda a entrevista, né, aqui no Brasil essa é uma situação muito problemática por motivos culturais. A gente aqui no Brasil tem a postura que o brasileiro é um pouco pacífico, logo não teve guerra, logo não tem motivo para preservar objetos de natureza militar.
né? Isto é muito grave, porque parte de um pressuposto errado, que o brasileiro é um povo pacífico, né? A gente tem uma história de militar ativíssima, né? Até recente, se for tratar de questões político-partidárias, né? Muitos da nossa pessoa, da minha geração, cresceram num período de violência, né? Que teria motivos para gerar objetos de coleção, né? Infelizmente, não é o caso. E, como decorrente também de uma situação atual, o governo ele dificulta a questão de você colecionar. Eu posso citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu viajei para a Europa, queria comprar uma réplica de um fuzil, uma réplica não operacional, certo? De um fuzil francês da época napoleônica, que vendia na França. Todo mundo falou assim, não faz isso que você não vai conseguir entrar no país, porque vai ser visto como uma arma e vai ser apreendido pela polícia. E isso é uma verdade. A lei do desarmamento, ela criou óbices à atividade do colecionador muito grande. É caro fazer o registro de colecionador, é difícil fazer o registro de colecionador, é burocrático fazer o registro de colecionador, você depende de uma inspeção do Exército, tem uma série de itens de segurança, né, que praticamente inviabilizam a atividade do colecionismo, sendo a arma utilitária ou não. Por exemplo, essa arma que eu falei era uma réplica de uma arma não operacional. No entanto, a lei do desarmamento proíbe esse tipo de objeto, né? Como também o proíbe o comércio, até no meu estado aqui no Rio de Janeiro, você não pode vender arma de brinquedo, né? É uma situação até exótica. Vamos uma visão assim, digamos, idealizada, vamos afastar a arma que vai resolver o problema da violência, né? É uma visão, no mínimo, pueril, né? Porque se a arma utilitária, a arma o AR-15, o AK-47, eles são usados em crime, né? Você não pode fazer esse raciocínio para todo tipo de armamento, mesmo um armamento do século XIX, né? Ou uma metralhadora de brinquedo que você dê para criança. No entanto, o armamento ele foi demonizado. Houve uma dificuldade, criou-se dificuldades para você colecionar. Tá? Não só em armamento, mas em outros aspectos. Por exemplo, é proibido você ter representações da suástica. Então, eu conheço colecionador de uniformes alemães da Segunda Guerra Mundial, né, que eles têm uma coleção muito boa. São uniformes que foram usados pelos inimigos do Brasil, ou seja, eles são parte da história do Brasil, né? Mas, no entanto, eles não podem ser expostos, porque tem a suástica e a exposição da suástica é ilegal, né? É uma questão mais complicada, assim, até que ponto a gente trata a exposição de um objeto nazista como apologia ao nazismo. Para a lei e para as autoridades é tudo a mesma coisa, mas dificulta a preservação. Se você não pode expor, você não pode ver, como é que você vai botar isso num leilão? E volta aquela questão da preservação, depende muito do colecionismo. O governo, as instituições governamentais não podem fazer tudo sozinhos. Elas dependem do colecionador para preservar os objetos. Se o colecionador não pode colecionar, né, como é que eles vão ser preservados? A gente cai até num paradoxo. A lei do desarmamento, certo? Ela prevê a destruição da arma. Então, você vê, eu acompanho esse processo de destruição de armas que são feitos, eu já vi arma de 400 anos ser destruída. Chamar de arma, assim, ela foi um dia uma arma. Hoje em dia, ela é inviável de se usar. É uma arma que você, para poder disparar, você carregava pela boca, botava a pólvora, botava a bala, acendia um pavio, prendia na arma, armava e disparava com esse pavio. É um processo que leva um tempo longo para ser feito.
Você não vai usar isso para um assalto. Tá? E é uma arma que tem um valor no exterior, de mercado, perto de 100 mil dólares. No entanto, foi destruída, porque a lei de desarmamento aqui não faz distinção. A arma é para ser destruída. Já foi destruído até um museu inteiro de armas. Né? Logo assim que saiu a coleção a legislação de armaria. Então, o próprio governo disputa. Você tem, ao contrário de muitos países, você tem legislação que cobra imposto de importação de obras de arte, inclusive objetos de colecionismo. O governo ele não tinha que cobrar imposto, ele tinha que cobrar imposto para a saída, para que o objeto não saia. Né? Não para entrar. Porque tudo que vem para o Brasil enriquece a nossa cultura. Mas não é assim que acontece. Nós chegamos aqui ao ponto que eu gostaria de concluir, que a gente precisa rever, não é questão de mudar a lei, mas como é que as instituições públicas atuam em relação a essa questão da memória militar. Especificamente sobre a questão da lei de desarmamento. Para a lei de desarmamento, tudo é arma, tudo tem que ser destruído. Por outro lado, existe uma legislação federal que proíbe a exportação de bens feitos antes da proclamação da República. Tudo que é de 1889 para trás, ele não pode ser exportado. Tem que ficar no Brasil. Mas ele pode ser destruído. Né? Então, o que acontece muito? Armamento, material que não tem valor, e ele é simplesmente destruído. Ou seja, a pessoa não pode nem se valer para preservar. Você não pode preservar aqui no Brasil, preserva no exterior. Eu tenho uma arma da Guerra do Paraguai, eu vou vender para os paraguaios, por exemplo? Não pode, é ilegal. Qual a importância do colecionador de militaria? Eu posso partir para a resposta disso aí, fazendo uma analogia com o que acontece no exterior. No Brasil não funciona bem assim. Né? Mas o que acontece no exterior? Os órgãos oficiais, né, eles têm limitações orçamentárias, de pessoal, de espaço. Né? É extremamente importante a participação da sociedade na preservação da própria memória, porque o governo não pode fazer tudo. Existe, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um forte movimento. Os museus lá militares não são tão relevantes quanto são na Europa. Né? Então, para preservar a memória militar, você tem uma forte participação da sociedade. Inclusive, mantém alguns monumentos. Você tem, no caso dos Estados Unidos, pessoas voluntários que vão para um forte que é aberto à visitação para tirar o mato, por exemplo. E essas pessoas também colecionam objetos. Elas transmitem esses objetos que são colecionados. Você citou a importância de preservação de objetos de memória confederada. Esses objetos circulam, a pessoa morre, ou muda de interesse, e vende esses objetos, né, que vão para outro colecionador, que é uma coisa que é extremamente importante na atividade de preservação. O colecionador ele não está interessado no objeto em si. Né? Ele está interessado na referência que o objeto traz. Então, muitas vezes, ele faz pesquisas profundas, né, que permitem agregar informação que não está disponível na bibliografia. Eu vou usar um exemplo do que aconteceu comigo na minha tese de doutorado. Eu precisava de uma informação referente ao processo de fabricação de um mecanismo de uma arma que usava na Guerra do Paraguai. Eu recorri a um colecionador e, muito gentilmente, né, pegou uma arma da coleção dele, me desmontou a arma todinha, todas as peças, para eu poder fotografar e para mostrar como é que era. Isso é um tipo de coisa que eu não poderia fazer no museu oficial, porque haveria uma relutância em desmontar um objeto que pode se danificar nesse processo. E, no caso do museu que eu conhecia bem, que era o Museu Histórico Nacional, ele não tinha ferramental para fazer desmontagem. Esse colecionador que me fez essa gentileza, né, ele tem todo o ferramental, porque ele não só coleciona, como estuda, ele é um profundo conhecedor desse assunto, né, como também usa as armas, ele dá tiro com as armas.
Isso me leva a um segundo ponto, que é, por exemplo, seria impossível pegar uma arma da guerra, pensar em pegar uma arma da guerra do Paraguai e dar um tiro com ela no museu. Porque isso coloca a arma em risco, tem desgaste natural, eu teria todo um procedimento burocrático para fazer isso, eu não poderia dar o tiro na arma dentro do museu, eu teria que levar para um stand de tiro, eu teria que sair com a arma do museu. Muito complicado. Ele dá tiro e me passou informações importantíssimas para entender o funcionamento das armas que o Brasil usou na Guerra do Paraguai. Sem a informação que ele me passou, porque ele é um colecionador que pesquisa o objeto, que usa o objeto, a gente teria menos conhecimento sobre o que acontece, o que aconteceu e como o exército funcionava na Guerra do Paraguai. Então, o colecionador, ele complementa a atividade do governo e suplementa essa atividade, ele traz mais informação. Um bom colecionador, ele vai ter toda a sua coleção documentada, ele faz pesquisa, ele descobre coisas que o museu não vai fazer, porque não é papel dele, é uma das prioridades de ação do museu, conhecer seu acervo. Mas ele tem, o Museu Histórico Nacional, ele tem uma coleção de 5.000 objetos relacionados à armaria. A coleção de militaria dele é muito maior. Tem uniformes, toda de chumbo, e assim por diante. Mas tem 3 pessoas fazendo pesquisa lá, por uma coleção que são de 300.000 objetos. O colecionador, esse colecionador que eu citei, ele tem uma coleção grande, ele é especializado em armas de pólvora negra. Mas são 50 objetos. Por aí, eu não sei a quantia exata, mas é perto de 50 objetos. Então, ele tem condições de fazer uma pesquisa muito mais profunda do que seria feito no museu. Então, isso é uma coisa que vale para a militaria, vale para a armaria também, é óbvio, né? Mas vale para qualquer tipo de coleção. O colecionador privado, ele é um papel fundamental para a atividade do Estado. O Estado não pode fazer tudo sozinho. Ele depende do apoio da iniciativa privada, no caso do colecionador, que vai preservar e pesquisar. Muitas vezes até o seguinte, você pode dizer, eu trabalhei no Museu Histórico Nacional há muitos anos atrás, e o museu foi fundado em 1922 e coletou objetos até 1922, da coleção de armaria. Então, até a década de 90, não tinha objetos mais modernos do que de 1922. Você já tinha tido a Revolução de 1930, a Revolução de 1932, a Segunda Guerra Mundial, as revoltas que você teve aí, Aragaça, Jacareacanga, a Revolução de 64, e assim por diante. Eram coisas que você não tinha registro no acervo do museu, porque ele não tinha tido interesse em coletar isso. Mas você tem colecionadores que têm objetos disso, certo? E que até permitem, assim, quando a pessoa perde o interesse, pode passar para o governo. Eu conheci um colecionador, já falecido infelizmente, que ele pegou a coleção dele e transformou num museu aberto ao público em Santos. Ele teve um papel social, ele transformou a coleção dele de uma coisa privada, particular, para pública. Isso é o ideal. É o mesmo caso do Museu Brenan, em Recife. É o museu mais visitado que você tem na cidade, mas é uma coleção particular, que o Brenan disponibilizou ao público. Essa disponibilização, que nem todo colecionador faz, só é possível se existir o colecionador primeiro. Ou seja, o colecionador ele tem um papel fundamental na preservação da memória nacional. Na memória das artes, qualquer aspecto. Da cultura. Agora, a gente tem um problema que, como eu coloquei antes, eu reitero, nós temos uma legislação que dificulta essa atividade. Eu não estou falando do uso da coleção para ter uma arma moderna, estou falando de armas antigas. Ninguém vai pegar uma arma de carregar pela boca para fazer assalto. Ninguém vai pegar, por exemplo, um fuzil Mauser, que o exército usou entre 1908 e 1964,
para fazer um assalto porque não existe mais munição para ele. Ele não atira mais. Né? A não ser atirador que faz recarga. Né? É muito comum você ver, em apreensão da polícia, você vê apreensões de armas de coleção, que vão ser destruídas, infelizmente. A gente tem um preconceito contra esse aspecto. Não só de armas, mas em menor grau contra qualquer aspecto ligado à militaria. Adler, obrigado pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Eu espero que essa conversa aqui incentive as pessoas a preservarem. Não estou falando no sentido de ir no mercado e comprar um objeto, mas preservar a sua memória, a memória dos seus familiares. Certo? Quantos de nós temos parentes que foram militares? Quantos de nós temos parentes que foram de polícia? Né? Que tem sua história, tem fotografias do seu período de serviço militar, certo? Às vezes de 20, 30 anos atrás, ou até mais. Quantos de nós guardaram peças de uniforme? Não estou falando de coisa muito antiga, não, mas já são objetos que já têm valor histórico. Quantos de nós temos cartas que os seus parentes escreveram, que falam de assuntos relativos à guerra, que também é um tipo de militaria específico, os documentos sobre a guerra? Né? Eu peço que as pessoas reflitam e vejam um acervo, que é um acervo que tem em casa, com outros olhos, uma coisa que merece ser preservada.